Então vamos estar nesse momento compartilhando esta palavra com vocês, meus irmãos e amigos, em Deuteronômio capítulo 5, do versículo 27 ao versículo 33. Vou ler o texto dessa tarde. Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, dize-lhes, tornai-vos as vossas tendas. Tu, porém, fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos e estatutos e juízos que tu lhes hás de ensinar, que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Cuidarei em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Amém? Que bom que podemos ler a palavra do Senhor e meditar nessa tarde, né? E eu queria usar, uma metáfora. Eu tenho usado muitas metáforas nas nossas meditações, né? Se o próprio Deus, em Isaías 28, que meditamos hoje, usou metáforas, por que eu não posso usar também, né? Nessa semana eu fiz uma live sobre também a questão da balança, né? Do peso padrão, e como que é importante fazer ajustes numa balança, né? E como que isso é importante também fazer esse ajuste, fazer esse aferimento na nossa vida, né? E até o irmão, um dos irmãos aí, acho que foi o irmão Manuel Martins, ele depois ficou pensando nessa live e falou, do prejuízo que um carro tem quando os pneus não estão calibrados, né? E eu falei sobre isso, calibrar, ajustar, né? E ele citou o exemplo de quando os pneus não estão calibrados, como que o carro tem prejuízo, ele gasta mais, né? Combustível, ele não rende tanto como se tivesse tudo calibradinho. E hoje, agora à tarde, eu fiquei pensando sobre o alinhamento do carro, né? Não sei se você sabe, mas muitos acidentes de automóveis acontecem pela falta de fazer essa manutenção no carro, na direção do carro, que é chamado de alinhamento. É sempre bom quando alguém for viajar, né? Que agora ninguém pode, mas depois que puder, sempre fazer uma revisão no carro. Tem vários itens que são checados no carro para fazer essa revisão. E uma delas é o alinhamento, o balanceamento, né? Dos pneus do carro e o alinhamento da direção do carro. Como eu disse, tem muitos acidentes que acontecem pela falta de alinhamento de direção do veículo. Então esse item é um item de segurança, né, que a gente tem no nosso carro, que precisamos mantê-lo sempre revisado, né? Lógico que nós temos que revisar os freios, o estado dos pneus, enfim, fazer aquela revisão periódica a fim de que os veículos trafeguem de forma segura, não é isso? Então um alinhamento é necessário, porque se a direção do carro, onde você dirige, né, o carro, ela estiver desalinhada, o carro passa a ficar,
tendendo para um dos lados, ou para a esquerda ou para a direita, né? E você não consegue manter firme a direção, né? Então, ora ele vai para a esquerda, ora ele vai para a direita, e você não consegue, pode perder a direção do veículo. Isso é algo muito sério, né? Então, por isso que o realinhamento, né, da direção é importante para que você mantenha o carro seguro e uma direção segura. Nós lemos um texto a respeito disso, de alguma forma. Lógico, Deus não está falando de fazer alinhamento no sentido corretivo de um veículo. Ele está falando das nossas vidas. Porque com a vida acontece a mesma coisa. Quem não corrige a sua direção acaba puxado pelos lados, né? É o que acontece com um carro desalinhado. E aí ele sai da retidão, né? Sai da retidão do caminho. E essa retidão é dada por Deus. Deus que nos dá o caminho que devemos traçar. E se nossa vida estiver desalinhada da vontade de Deus, nós nos desviamos, não é isso? Ou para a esquerda ou para a direita, né? Então, de fato, é muito importante a gente falar aqui de um alinhamento espiritual, né? Para que a gente esteja no caminho apontado por Deus, não nos envolvendo de nenhuma forma em acidentes, né? Em acidentes que nós podemos chamar de acidentes espirituais, que pode nos prejudicar seriamente, né? Seriamente a nossa vida com Deus, com alguém, com o nosso casamento, com nossa família, com a vida financeira. Ixi, tem tantas áreas da nossa vida que se a gente não estiver no caminho do Senhor, né? Se nós não estivermos alinhados com a vontade de Deus, podemos realmente ter muitos problemas, né? Então, na leitura bíblica que fizemos, Deus recomenda ao seu povo, através de Moisés, que o povo não se desviasse dos seus caminhos e que andasse conforme as palavras de Deus, palavras estas transmitidas por Moisés. Mas a gente sabe que em várias ocasiões o povo de Deus não se manteve alinhado à vontade de Deus, e aí o que aconteceu? Resultados péssimos, né? Problemas seríssimos na nação de Israel. Então, os profetas tiveram muito trabalho. A irmã Cida estava falando aí como né, os pastores têm trabalhado, né? Então, imagina, quando o povo está desalinhado, irmãos, mais trabalho a gente tem. Que bom que se todo mundo obedecer e ficar fiel a Deus, menos problemas nós vamos ter. E isso é bom para você, é saúde para você, é saúde para a igreja, é saúde para sua família, é saúde para a sua vida espiritual. Então, por isso que Deus quer que a gente esteja alinhado à sua vontade, né? Então, Deus estabeleceu indicadores que nos permitem saber se estamos transitando corretamente, de acordo com os preceitos por Ele determinados ou não. Então, como é que eu sei que meu carro, né, minha vida está desalinhada? Quando eu começo a perceber que eu não estou atento aos indicadores de Deus, né? Quando eu percebo que eu estou me distanciando, me desviando do propósito de Deus. E a gente sofre consequências. E essas consequências vêm de imediato, pelo fato de não estarmos seguindo a vontade de Deus. Então, quando nós notarmos que algo nos impede de manter um curso seguro, é necessário a gente fazer uma pausa em nossa caminhada para identificar o que está nos arrastando para outros caminhos,
que está acontecendo? Por que eu estou indo por esse caminho? Deus tá me dizendo, a palavra de Deus diz para mim ir por esse. E eu estou indo por esse caminho, tem alguma coisa errada. Eu não estou alinhado não, eu estou desalinhado. Eu preciso fazer uma correção. Parar para identificar isso e realinhar a minha vida, né? Então, uma vez identificado o que está errado, não desafie o perigo, não. Nem procure ajuda em palpites, né, estranhos. É aquele camarada que não entende nada e você pergunta para ele o que ele tem, o que você tem que fazer, né? É que nem ir num mecânico ou numa empresa que faz esse tipo de serviço e na verdade tem um profissional lá que não entende nada, né? Então você está pegando palpite, orientação de alguém que desconhece o seu problema, né? Então, queridos, nós precisamos primeiro lembrar que só tem um lugar para a gente recorrer, a palavra de Deus. E aonde prega verdadeiramente a palavra de Deus. Tem muito lugar aí que diz que prega a palavra de Deus, mas estão pregando coisas humanas. Estão falando de si mesmas, né? Não estão falando o que de fato tem que ser dito, que é a palavra de Deus, né? Então, outra coisa é a gente não ficar adiando, né? Você identificou um problema, tem que ser resolvido. No nosso carro também é assim, se a gente tem um problema, a gente não pode ficar esperando acontecer um acidente ou um incidente para que a gente tome providências. A gente precisa realmente colocar diante de Deus logo essa situação para a gente resolver, né? Não ficar adiando o alinhamento da nossa vida. Então busca orientação diretamente com o Criador, que conhece você melhor do que ninguém. Nele você pode confiar. O caminho de Deus é perfeito. É o que diz o Salmo 18:30. 18:30. Pode conferir lá. Então, nós temos então que fazer esse alinhamento da nossa vida. Como é que está a sua vida? Quando a gente passa por uma tribulação, uma crise, uma dificuldade, a gente é muito tentado, né, a ficar desalinhado. Então cuidado para não desalinhar a sua vida, viu? Nesse momento agora é um momento muito delicado, muito difícil, muito tentador, porque esse momento faz surgir dúvidas, né? Faz surgir incertezas. Por quê? Porque às vezes nós estamos ouvindo coisas, em vez de ouvir coisas como essa, de esperança, de fé, nós estamos ouvindo outras coisas, né? Em vez de encher o nosso coração de coisas que vão nos ajudar a manter-se alinhados à vontade de Deus, né? Então vamos... eu entendo que por ser um tempo difícil é aí que está a nossa dificuldade, né? Mas também é uma grande oportunidade para a gente buscar a Deus, de alinhar nossas vidas ao Senhor. Se temos a oportunidade de desalinhar, nós também temos a oportunidade de alinhar nossa vida. Então vamos para o lado mais produtivo, né? Vamos para o lado melhor para a nossa saúde espiritual do que qualquer outra tentação, né, que apareça. Tá certo? Uma vida alinhada à vontade de Deus jamais errará o caminho. Jamais errará o caminho, né? É preciso então a gente estar nesse momento alinhado à vontade de Deus. A você que está entrando agora, a minha palavra dessa tarde está nesse texto, que Deuteronômio 5, 27 a 33, e eu usei a metáfora do alinhamento do carro, né? Da direção do carro, para a gente falar das nossas vidas, que estejamos alinhados à vontade de Deus.
Acho que a irmã Dalva Rosa escreveu que ela já ouviu falar que a nossa vida é igual um carro, né? E é verdade, né? E a gente precisa estar no caminho do Senhor, na retidão do caminho do Senhor. Você vê que até quando existem curvas no caminho, a palavra de Deus fala que aquele que confia no Senhor, né? Eu vou ler aqui Provérbios vai dizer sobre isso. Provérbios 3, versículo 5. Eu gosto de ler esse versículo, já li lá na igreja várias vezes. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Veredas aqui são caminhos. E quando ele fala que vai endireitar os nossos caminhos, a palavra no hebraico para endireitar seria melhor traduzida por suavizar. Suavizar esse caminho, entendeu? Porque o caminho de Deus, irmãos, não é plano, não. O caminho de Deus, muitas vezes, temos que subir, né? E subir exige esforço, né? E tem hora que a gente desce, né? Como diz, num caminho que de descida fica mais fácil, né? Mas nem sempre é assim. Só que aquele que confia no Senhor, ele suavizará, né? Esse caminho. Ele vai suavizar. Então, se é uma subida, nós vamos subir com mais tranquilidade. Se é para descer, nós também vamos descer com mais tranquilidade. Se é para pegar uma pista reta e plana, que legal. Mas Deus vai estar com a gente. Porque aquele que confia no Senhor, Ele dá essa promessa para nós. Tá vendo, irmãos? Como é bom a gente estar alinhado à vontade de Deus. A gente nem tende para a direita nem para a esquerda. A gente fica lá no caminho do Senhor, que é um caminho maravilhoso, irmãos. Esse caminho vale a pena a gente seguir. Você já reparou que todas as vezes que a gente quer fazer o nosso caminho, do nosso jeito, da nossa maneira, quantas vezes nós temos muitos problemas, não é verdade? Quando a gente age pela nossa carne, quando a gente age pela nossa intelectualidade, não, eu sei, ninguém precisa dizer nada, eu sei o que eu estou fazendo, né? Então a gente sempre vai ter problema, né? Então você vê, um carro desalinhado causa acidente, e uma vida desalinhada à vontade de Deus também causa muito acidente. Então vamos pedir a Deus para estar nos abençoando, para que nesse tempo a gente não se desvie, não fiquemos desalinhados, mas fiquemos alinhados à vontade de Deus. Creia nisso, confie nisso, e eu tenho certeza que Deus dará bom êxito, né, em todas as coisas, nos dará sucesso em todas as coisas. Tudo isso para a glória dele, para a glória de Deus. Amém? Fique com Deus. Tchau, tchau.